Glórias a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe cada um de nós, cada um dos irmãos, cada um dos que estão participando, né? Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical de hoje. Soberano Deus, Altíssimo, maravilhoso, bondoso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa rica e maravilhosa oportunidade, Pai, de estarmos aqui para aprender, Pai, da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, Pai, para que nossas vidas sejam mais edificadas a cada dia, meu Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, cada um de nós, abrindo nossa mente, nosso entendimento, nos capacitando à compreensão da tua palavra, Pai. E não só a compreensão, mas a obediência, Pai, à tua palavra. Ser com cada um de nós, Pai, nossos parentes, nossos familiares, conhecidos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ser conosco e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Amém, o hino 75. Deixa eu desligar o microfone. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tem a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deve num corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tem a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto a fé, na rocha eterna, firma tua fé. Verás o teu dito de Deus em teu ser. Se espera a coroa, tu pode vencer. Em Jesus tem a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Pelo sangue da cruz. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, missionária Olinda. Que Deus abençoe a irmã. Peço ao presbítero Euler que faça a leitura oficial dessa manhã. Amém? Amém, meu Deus.
Tá ouvindo bem aí, Léo? Não tá ligado? Certinho, Amém. né? Amém. Paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez. Vamos então ler a palavra de Deus, a lição de número 6. Lição de hoje, lição de número 6. Na revista sua está escrito 9 de agosto de 2020, mas hoje são 8 de novembro de 2020. Vocês já sabem que as lições de trimestre passado estão substituindo as que seriam do trimestre que está sendo usado nesse trimestre. O título da lição, A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem, né? Teo, Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus. Só que é um estudo mental, assim, feito por Elifaz, né? A teologia dele, que ele quer ensinar. A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É o título da lição. Texto áureo. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com um homem terreno. Aqui tem a leitura diária, é importante que a gente leia essas leituras, tá, durante a semana, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E vamos aqui para o texto. Leitura bíblica em classe, está no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, depois Jó, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, e depois Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos, então. Jó, capítulo 4, versículo 1. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Agora vamos para Jó, capítulo 15, versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Agora vamos para Jó, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra que lemos, por essa lição que nós vamos aprender hoje juntos,
pela bênção do teu servo, pastor, que estará ministrando tua palavra, por todos que estamos reunidos, possamos estar atentos, com o coração aberto e a mente, para ouvir, entender e se alegrar na tua presença e crescer espiritualmente. Abençoa, Pai, este momento. Obrigado por esse sol maravilhoso, canto dos pais e tudo que tu tem feito por nós. Eu agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, Léo. Obrigado pela oportunidade. Glórias a Deus. Obrigado, presbítero Euler. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor aos irmãos. Todos Amém. tenhamos nesta manhã edificação, consolação e exortação, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E por falar em exortação, eu gostaria que nesta manhã eu abriria um espaço de uns 2 minutinhos para transmitir aos irmãos. Eu sei que há vários níveis de conhecimento da palavra de Deus. E esses níveis são consequências da maneira que você estuda ou lê a palavra de Deus. Por exemplo, final de semana, a maioria das famílias, tendo condições ou não tendo condições de provisão, ela sempre marca para o sábado e domingo, final de semana, o cardápio que vai ser de alimento que será do sábado e do domingo. E normalmente, sempre a gente quer algo novo. E nós pegamos a receita, lemos a receita, estudamos a receita, e no final de semana a gente executa aquela receita e nós sentamos à mesa para nos alimentar. Eu sei que tem pessoas que não são adeptas, infelizmente, da escola bíblica dominical. Outros são adeptos, mas o livro da receita, ela previamente não é estudada, não é lida, e muitos não sabem nem qual é o cardápio do final de semana. Voltando para a nossa parte do estudo da palavra de Deus, tem pessoas que não sabem nem o tema da lição. Outros leram, é um nível de conhecimento. E outros estudaram exaustivamente a palavra do Senhor. E quando nós vamos ministrar, nós aprendemos mais ainda. Então fica aqui essa receita. Pega o livro da receita do final de semana, do seu cardápio espiritual, e se alimenta de fato, porque nós nos alimentamos durante a semana. E no final de semana é a plenitude do sabor da alimentação que você faz. Dito isso, muito obrigado. E nós vamos à parte introdutória da nossa lição de hoje. Mas antes, porém, vamos fazer uma retrospectiva das lições anteriores como parte introdutória da nossa lição de hoje. Na primeira lição, nós estudamos o contexto do cenário em que Jó viveu, o tipo de gênero literário e de que forma esse conhecimento nos ajuda
a entender melhor este livro. E também sobre a identificação do conteúdo da mensagem do estudo sobre o livro de Jó. Na lição 2, estudamos a vida de Jó, de como era a sua relação com Deus e todo o seu patrimônio que envolvia a família e os bens materiais. Na lição 3, nós vemos aí, estudamos os embates, os confrontos de Satanás com Deus e também de Satanás com Jó. Ainda que ele não soubesse a motivação, Satanás confrontou-se com Jó para desqualificá-lo da sua fidelidade a Deus, né? Querendo provar que o homem servia a Deus por aquilo que recebia, pelos bens que recebia de Deus, e não era capaz de servir a Deus pela sua fidelidade por aquilo que Deus é. Na lição 4, estudamos a tragédia de Jó, como a sua família, os seus bens, a sua estrutura social, física, emocional e espiritual. E a penúltima lição, que é a de número 5, Jó, depois do seu luto de 7 dias, há uma reação clara, expondo a sua dor, amaldiçoando o seu nascimento e o desejo de morrer. Por último, na lição 6, que nós vamos estudar hoje, vamos falar sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta. Para nós entendermos, compreendermos melhor, o autor, ele dividiu essa lição em 3 discursos que ele faz, como foi lido a lição bíblica em classe, para quem tem o capítulo 9, aliás, o capítulo 4, o capítulo 15 e o capítulo 22. Nesses 2 capítulos, que é o 4 e o 15, o seu discurso, nós estamos falando de Elifaz, ele faz insinuações, pressupõe da suposta má conduta de Jó. Porém, no último capítulo do texto base da lição, o número 22, o discurso dele é um discurso totalmente diferente. É um discurso de acusação diretamente de Jó e a sua iniquidade. E também da sua maldade. A reprimenda de Deus a Jó, segundo ele faz, conforme a sua teologia, é a evidência clara da culpabilidade de Jó. E que nós sabemos que não é.
Nós estamos falando da teologia de Elifaz. A tese que ele defendia da questão da retributiva, que trata da causa e das consequências. Para nós compreendermos melhor essa teologia de Elifaz, temos de observar 3 nortes da sua tese teológica, que são expostas nesses 3 capítulos. Já falamos o 4, o 15 e o 22. A base fundamental do seu argumento teológico, ou seja, daquilo que ele defendia, confrontando o procedimento de Jó com a lei moral, acontece justamente no primeiro discurso. Então, o argumento fundamental da sua tese teológica está fundamentada no seu primeiro discurso, que está no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, que já foi lido nesta manhã. Os outros 2 discursos do capítulo 15 e do 22 não se pode ser visto apenas como desdobramento do capítulo 4. Ele coloca mais alguma coisa ali. E sim com outros argumentos que proporciona uma complementação daquilo que ele defendia. Então, o fundamento, a base, né, de tudo, nós podemos ver que eu já falei isso numa lição anterior, sobre a questão do texto áureo, que é o fundamento. É dali que é o principal, é a coluna vertebral do estudo da lição temática que se faz. Então, nós vemos aqui que o capítulo 4, versículos 7 e 8, é o primeiro discurso, é o fundamento, é o texto áureo. O 15 e o 22 são complementos, são argumentos complementares do discurso da tese teológica que ele defende. No primeiro discurso, qual é o primeiro discurso? Capítulo 4. Ele defende a sua tese, a tese da justiça retributiva, ou seja, meritória, que era o conceito da sabedoria da época. Discurso da tese retributiva. Ou seja, era uma tese da meritocracia. Ou seja, você fez o bem, praticou o bem, você vai receber o bem que você praticou. Se você praticou o mal, você também receberá o mal, né? O mal maiores ou menores, sei lá, depende da soberania de Deus. O homem recebe aquilo que plantou. Está correto isso? Essa teologia, ela tem base bíblica. E nós já citamos várias vezes aqui, e todos os irmãos sabem
de coure salteado, né? Que Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele ceifa, bem ou mal. Gálatas 6, 7. Ok? Essa é uma regra geral. Ok? Ele não estava totalmente equivocado. Esse é o discurso básico da primeira tese do capítulo 4 do discurso de Elifaz. No segundo discurso, qual é o segundo discurso, irmãos? Capítulo 15. No segundo discurso, a sua tese de argumentação era da tradição oral dos religiosos da época. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Eu já fecho antecipadamente, lá na frente, se eu esquecer. O que acontece? Nós sabemos que o livro de Jó, segundo os estudiosos, é o livro mais antigo. Ele possivelmente tenha sido contemporâneo, né, ali de Abraão, da época de Abraão, mais, um pouco mais, um pouco menos. Eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham a Bíblia. O que acontece? Eles tinham uma religiosidade, claro, baseado numa fé, mas de um conhecimento transmitido oralmente pelos seus ancestrais. E isso fica claro quando nós estudamos o livro de Jó. Só um minutinho, irmãos, que aqui o meu celular está despencando aqui. Deixa eu arrumar aqui. Melhor para a gente poder... Ok, deu tudo ok aí, Léo? Ok, tá ok, ficou bom. Okay. Muito obrigado. Voltando, então, eles não tinham a Bíblia. Eles tinham uma comunicação, conhecimento oral que eram passados de uns para os outros. Ok? Então, o segundo discurso, a tese da argumentação, é que o que ele estava defendendo era um conhecimento que eles tinham herdado dos seus ancestrais. O terceiro norte que nós falamos do discurso de Elifaz e as suas teses defendidas por ele, enfoca a transcendência de Deus. O que é isso? A transcendência de Deus, ou seja, um Deus que vive em outra atmosfera, não atmosfera física. Ok? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Estes são os três nortes dos quais se fundamentaram ou se fundamentou a teologia de Elifaz. Entraremos em discussão sobre esses três nortes da tese da argumentação de Elifaz. O primeiro norte, os pecadores no contexto. Eu gostaria que você voltasse para a lição, e essa lição era um tom, como as demais, um tom tão pouco complexa que nós para melhor entendimento meu e dos irmãos, que nós seguíssemos cronologicamente
a lição. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Ou seja, essa tese defendida por ele, essa teologia, ela está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é o princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. É verdade? É verdade. Nós já falamos anteriormente sobre isso. Essa teologia, ela é imutável. A lei da semeadura, ela é imutável. Ele não estava totalmente equivocado. Nesse conhecimento oral que ele tinha, da lei moral, ele estava correto. Okay? Tópico 2. O homem colhe o que plantou. Para Elifaz, nós habitamos de um universo moral que exige consequências de nossas ações. Fez o mal? Recebe o mal. Fez o bem? Recebe o bem que fez. E ele cita aqui, como exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Ou seja, essa teologia, ela era do conhecimento oral dos patriarcas, bem como o povo judeu. Aqui nós vemos o salmista, é o salmista Davi, né? No Salmos 1, versículo 6, confirmando essa lei moral. E ela não só lá no Antigo Testamento, como também ela está confirmada no Novo Testamento. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Esse era o entendimento que se tinha tanto no tempo dos patriarcas, como também no tempo do Velho Testamento do povo hebreu, como também eu quero, já fechei o parênteses lá antecipadamente, eu quero abrir outro e fechar também. Como a teologia atual, contemporânea, há muitas coisas oriundas do mal, consequência do mal, que não temos explicação. E, por exemplo, vou citar aqui uma criança que nasce recém-nascida e já nasce com problemas de doenças, de enfermidades, e morrem. Qual é o mal que essa criança fez? Qual a explicação que a nossa teologia contemporânea hoje interpreta isso? Não temos explicação. Assim como eles ele faz naquela época, eles não tinham o conhecimento que posteriormente ao o fato ocorrido com Jó, proporcionou a todas as gerações do futuro. Assim como eles, nós também há casos que nós não temos como definir. Sigamos. Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Esse é o conceito básico que eles tinham, não tinham mais informações, não tinha Bíblia escrita,
tá? E mesmo tendo a Bíblia, a nossa Bíblia, há muitas coisas que nós não temos explicações. Ou seja, temos que ter cuidado. E eu estou aprendendo algumas coisas aqui, conversando com a minha esposa, que nós temos que ter o cuidado, como cristão, de querer explicar o inexplicável, porque parte da natureza humana de que nós temos argumentos e explicações e discurso para todas as coisas. Temos que ter cuidado. Muitas das vezes, nós não temos condições de explicar por que uma criança recém-nascida sofre tanto com o mal, com uma doença. Por que nós não temos explicação? Então, às vezes, tentamos explicar o inexplicável. Isso é perigoso. É uma teologia perigosa. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Porque nós sempre partimos do pressuposto. E, às vezes, a gente recorre a essa teologia que ainda permanece. Tá vendo? Está pagando o que fez. Será? Então, temos que ter, irmãos, cuidado ao julgarmos, ao pronunciarmos, porque alguém está passando por aquela situação. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de Deus, que é quem pode ver todo o lado da questão. Quer ver um exemplo de uma teologia que nós cometemos no presente? Isso a gente já falou, a gente já ouviu, aquela expressão que diz assim: "Ô, irmão, você tem que estar no óleo, você tem que estar aqui, é pecado?" Não, nós temos que estar. Aí vem a argumentação, a nossa tese. Olha, Deus só vai te usar se você estiver na brecha. Eu gostaria até de ouvir um eco dos irmãos do outro lado, se é verdade ou não é isso que a gente às vezes fala e está cansado de ouvir. Na sala de aula a gente poderia olhar nos olhos e sentir o coração e a reação dos irmãos. É a verdade. Agora, hoje nós temos a Bíblia. E a Bíblia nos confronta com essa teologia. Por exemplo, quando Deus deu um brado lá do céu, naquela guerra que Acabe e Josafá se juntaram. Bradou Deus do altos céus: "A quem enviarei para colocar um espírito de mentira na boca do profeta?" Eis que se levantou um demônio. Olha só, irmão. Levantou-se um demônio e se apresentou diante de Deus e disse: "Eu irei." Ele foi servir a Deus naquele momento. Por quê? Porque Deus não pode fazer o mal.
ele utilizou-se do mal para confundir os seus ouvintes. Então, essa teologia, às vezes, nossa, de dizer que Deus só usa... Deus usa quem quer. Outro exemplo clássico, conhecido de nós, qual é a brecha que a mula de Balaão estava para ser usada? Será que não praticamos essa teologia? Por isso, hoje glorificamos a Deus, porque a Bíblia nos corrige. A Bíblia nos dá um norte, nos confronta com muitas das vezes daquilo que a gente possa defender como sendo uma tese divina. Ok? Continuemos. Agora, o tópico, o subtópico 3, ele fala sobre a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Olhe bem, Jó não contrapõe, porque Jó também tinha oralmente essa teologia. Porque era a teologia da época. O que Jó estava confrontando, que aquela teologia, essa sua tese, não aplicava a Jó, porque Jó tinha consciência do seu caminhar com Deus. Por isso ele se contrapõe. O embate está formado, porque ele não aceita aquelas acusações, ainda que a tese era uma verdade bíblica ou a verdade oral naquela época. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral, de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado. Olha o que o autor está dizendo aqui, o comentarista. Ele não estava totalmente equivocado. É verdade o que ele estava dizendo, mas que essa verdade não se aplicava a ele. E muitas das vezes a verdade bíblica ela não se aplica na casa de querermos julgar punindo as pessoas, porque a pessoa tem a sua consciência do seu relacionamento, da sua retidão com Deus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se. Equivocar-se, irmão, é enganar-se em relação àquilo que você defende, em relação àquela pessoa a qual está sendo julgada. Quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Interessante isso, irmãos. Na verdade, eu creio que era o único conhecimento que eles tiveram. E eu falei na vez passada que glória a Deus que com esse fato histórico e poético da vida de Jó, vem nos trazer esclarecimento para a geração deles e as gerações futuras. Hoje nós temos esse esclarecimento. Se não tivesse esse embate, se porventura Deus não tivesse manifestado com a transparência bíblica para nós iríamos estar incorrendo nesse mesmo erro. Ou nesse mesmo equívoco. Tratava-se de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Então, o grande problema aqui é que essa teologia da lei moral de causa e efeito não se aplicava a Jó, porque o próprio Deus deu testemunho da vida de Jó.
O patriarca não aceita a tese de Elifaz e, por isso, sente-se alienado de Deus, de si, dos seus amigos. Ou seja, Jó estava totalmente vendido, né? De Deus, dele e dos seus amigos. Pelas acusações que se fazia a ele e pelo o histórico da provação que ele estava passando. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa de Deus. Na verdade, esse se queixar de Deus, a gente poderia, como é algo poético, que está aí um poeta do outro lado, que sabe dizer isso, a poesia, ela atenua, ela não sacrifica literalmente a ideia central. Ela ameniza, né? Então, já que estamos falando de poesia, poderíamos dizer que Jó não se queixa de Deus. Ele queixa-se a Deus da sua situação. É diferente. Eu não concordo aqui. Posso estar errado. Se eu estiver equivocado também, que os irmãos me corrijam. Uma coisa é você se queixar de Deus. Ó, Deus, por que o Senhor fez isso? Eu estou sofrendo injustamente. Agora, você se queixar a Deus, falar, olha, Deus, eu estou sofrendo, a situação é essa, é desse jeito, eu preciso de um refrigério. É diferente. Se queixar de significa você falar de alguém que causou aquele sofrimento em você. Então, é queixar-se a Deus do seu sofrimento. Pois bem, continuemos. Ele era justo e não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Está vendo? Ele queixando-se a Deus. Ele não está falando de Deus pelo sofrimento, mas está falando a Deus a sua situação sofredora. No momento de dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Quem sofre experimenta, antes de tudo, a dor. Essa dor, já que é poesia, é uma metáfora, ela é surda. Para a razão, a lógica só ouve o coração. A lógica não ouve a razão. A lógica, na situação de Jó, só ouvia o seu coração. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Não para reclamar, queixar-se de Deus, mas queixar-se a Deus pelo momento e pela situação que estamos passando. Tópico 2. Que horas tem aí, Marisa, por favor? 9h53. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Aqui nós já vamos falar do segundo discurso de Elifaz. Em seu segundo discurso,
Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. E tu tens feito vão temor e diminui os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça daquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, visando que suas palavras não revelam a sabedoria, mas são palavras do vento. A tradição religiosa. Ele faz agora, nesse segundo discurso, ele confronta a religiosidade da época com as consequências que Jó estava sofrendo, ou Jó estava passando. Para simplificar, ele queria dizer o seguinte: ou você está errado e a religião certa, ou você está certo e a nossa religião está errada. Este é o confronto do segundo discurso. Ou seja, a ortodoxia da religião, ela estava engessada. Eu tenho feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Ou seja, na verdade, ele está dizendo, Jó está banalizando o temor a Deus. Porque os fatos da consequência que Jó estava sofrendo, ele estava banalizando o temor a Deus. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, ou seja, inerrante, dizendo que suas palavras não revelam a sabedoria, mas são palavras de vento. Palavras de vento. Lá no capítulo 42 do livro de Gênesis, quando nós lemos lá a respeito de José do Egito, em que ele teve aquele sonho a respeito das 7 vacas magras, 7 gordas, as 7 espigas, né? Ali fala que aquelas espigas secas, na sua visão, ela veio de um vento oriental quente e que secava as espigas. Vemos no capítulo 15 de Jó, que nós estamos estudando, que é o segundo discurso, que o capítulo 15, o versículo 4 desse capítulo diz: e tu tens feito vão, ou melhor, perdão, irmãos, o versículo 2 do capítulo 15, do segundo discurso. Porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental? Ou seja, ele está confrontando a sabedoria, a teologia de Jó, como vento, que não edifica. Esse vento oriental, que eu acabei de dizer, era um vento quente, que era quente e que ressecava as espigas de milho.
Os irmãos depois leem lá essa história de José, e os irmãos vão ver. Esse vento quente ressecavam. Então, ele está fazendo uma metáfora, fazendo uma analogia do vento, da sabedoria, comparando a sabedoria de Jó como o vento, que em vez de edificar, de colocar, dar vida às espigas, muito pelo contrário, estava destruindo. Não só o que Jó aconselhava, do que Jó ensinava, como também para o seu ventre. Ok? Pois bem, subtópico 2 do capítulo do tópico 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do verso 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Então, o que nós falamos lá na introdução. O segundo norte dele era o discurso da tradição religiosa oral que eles daquela época, receberam dos seus ancestrais. E aqui ele faz duas perguntas. Que sabes tu que nós não sabíamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio e nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, a segunda tese do seu discurso aqui, ele apela para a religiosidade e pelo conhecimento oral que tinha dos seus ancestrais. Então, ele faz uma comparação de que Jó não era mais velho do que aqueles que ensinaram a eles a essa religião daquela época. E ele faz as perguntas: você é mais sábio do que nós, mais sábio do que aqueles que nos ensinaram? Ele confronta Jó com o conhecimento da religião da época. Você tem alguma coisa a mais daquilo que nós recebemos, daquilo que nós conhecemos? Você entende mais? Você tem mais conteúdo? O tópico 3. Um defensor celeste. Em sua tese, Jó se contrapõe, ironicamente, ao argumento que ele faz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em Salmos. Orações e súplicas, recitados assim. Isso evita um literalismo rígido, que empobrece o sentido do texto, quando este é poético, e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio, ou seja, transforma Jó em um profanador. Então, poeta, você que está do outro lado aí, se eu estiver errado ou equivocado, você me corrija, por favor. Eu já falei anteriormente que a literatura poética, e nós estamos falando de uma literatura que não é a nossa. É uma poesia hebraica. E elas têm vários diferenciais. Mas o centro dessa questão, nesse tópico, é a questão que não é tratado literalmente, mas tratado como se literalmente seria, para nós, em prosa filosófica, mas para eles lá era simplesmente poética teológica. Para
esclarecer melhor isso, nós poderíamos dizer assim, uma atenuação, atenuando a escrita, não sendo rígida, literalmente batendo forte. Quer um exemplo? Por exemplo, nós poderíamos dizer que, quando eu quero me dirigir a você, vamos dizer o seguinte: eu me dirigindo a você, você cometeu um equívoco, ou eu cometi o equívoco. Eu, na forma de prosa filosófica, literal, eu iria dizer para você: olha, você mentiu. Pastor, você mentiu. Na poética, que atenua, ameniza, diria assim: olha, pastor, o senhor faltou com a verdade. Fulano, você faltou com a verdade. Então, seria mais ou menos para a gente entender melhor a forma poética e a forma prosa literal. Okay? Então, ele defende, Jó se defende aqui, né, de uma maneira poética, que não transforma Jó em um sacrílego, ou seja, em um profanador. Atenua essa palavra, porque ela é poética. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. É aquilo que eu falei anteriormente. Jó expõe e não acusa Deus. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé projeta para o alto a procura de quem possa defendê-lo. Ou seja, os estudiosos aqui dizem que Jó profetizou a respeito de Jesus. O meu Redentor vive e, por fim, se levantará, né, um dia. Então, ele está profetizando e estava procurando. E nós vemos 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que fala que Jesus Cristo é o advogado. Então, Jó estava apontando, segundo os estudiosos, para Jesus Cristo que viria no futuro. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Amém? Tópico 3. Vamos lá. Os pecadores diante de um Deus infinito. Nós falamos que o terceiro norte, o terceiro discurso de Jó, ou de Elifaz, melhor dizendo, era a respeito de um Deus transcendente que não iria se importar com o pecador. Deus não se importa com quimeras humanas, ou seja, Deus não se preocupava com os devaneios, com as fantasias, os sonhos, né? É o que quer dizer esse tópico. Deus não se importa com os devaneios, com as fantasias. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Ou seja, coloca Deus, um Deus transcendente, ou seja, dentro do conceito teológico,
a metafísica, no sentido teológico, se propõe esclarecer melhor quem Deus é. Deus, ele é transcendente. Ok? Isso é ponto pacífico, ponto fechado. E pelo pecado de Jó, por Deus ser transcendente, ele não iria se importar com Jó. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras, em sonhos. Em desunismos humanos, principalmente na do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante. Realmente, Deus está distante, se nós pudéssemos medir fisicamente. Mas nós não podemos ver dessa forma. Apesar de Deus ser transcendente, fisicamente eles seriam, para nosso entendimento, que Deus é espírito, mas distância, espaço literal a Deus é distante, mas Deus está presente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, essa aqui também se abre uma teologia nova de um Deus imanente. Não em todas as coisas, não 100%. Ele está presente, mas não está em ou em. Ele está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então é um Deus imanente em relação a nós. Deus está no nosso meio. Apesar dele ser transcendente, mas também ele é um Deus imanente. E Jó tinha consciência disso, porque Jó caminhava com Deus. Ele sabia que o Redentor dele vivia, ele caminhava com o Senhor. Então, a teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, distante, porém, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente das coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. E aqui, irmãos, isso me veio assim como um paraquedas. O Railan sabe do que eu estou dizendo. Né, Railan? Quando eu conversei com você a respeito disso. Olhe bem, irmãos. É uma outra teologia que nós temos que ter cuidado. É uma teologia que nós devemos ter cuidado. Ele impõe na terra indiferente as coisas que criou. Quantas vezes, até um de nós pode ter dito, quantas vezes já ouvimos pessoas dizerem, de púlpito, e eu acredito que eu já tenha dito isso. Quando o homem peca, o Espírito Santo se afasta do homem. Aleluia. Vamos fazer uma retórica. Quando Deus, o homem, pecou, lá no Éden, quem se escondeu, quem fugiu de Deus? Foi Adão e Eva. A palavra de Deus diz que quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta. Onde é que está escrito? A palavra de Deus diz que quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece. Agora vem a segunda argumentação. Quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus não se afasta.
Quando nós pecamos, é nós que nos afastamos de Deus. Essa é a teologia correta. Deus permanece no mesmo local, ele permanece do mesmo jeito. E muito pelo contrário, Deus vai atrás do homem pecador. E é isso que deve acontecer conosco. Quando alguém peca, nós temos que ir atrás. Às vezes, como tem acontecido, a pessoa não quer falar, não quer papo com Deus, não quer papo com você. Como Deus é educado e como também nós somos educados, e a vida do relacionamento com Deus é uma vida de livre-arbítrio, tá? Então, fica mais... Olha o aprendizado que muitos de nós cristãos perdemos, irmão. Deixamos de crescer na graça e no conhecimento porque não estudamos. Hoje nós temos essa palavra escrita que nos confronta e nos esclarece. O Espírito Santo se entristece. Ele não se afasta. Nós é que nos afastamos dele. Ok? Mais uma teologia que nós aprendemos nessa manhã. Finalizando, Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe os seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus. Está vendo? Jó não negou a transcendência de Deus. Como ele faz, quer dar a entender. Ou seja, Jó, não, a sua tese, a sua teologia, é que Deus, mesmo distante, Deus estava presente na vida dele. Ao contrário de Elifaz, que disse, né, na sua teologia, que Deus era um Deus transcendente que estava distante e que abandonava o homem. Deus nunca abandonou a humanidade. Seria um Deus irresponsável, mas Deus é responsável por aquilo que ele cria. É tanto que ele diz, né, lá em Mateus, né, que as aves dos céus não plantam, né, não fiam, não teçam, e todas se vestem e todas comem. Ou seja, isso quer dizer responsabilidade do Criador. Ok? Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Então, Jó já reconhecia a soberania de Deus, que ele é excelso, é excelente, ele pode fazer tudo que lhe apraz. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó estava consciente que esse Deus, embora grande, ou melhor, embora grande, sim, também caminha com os homens. Então, o que Jó está dizendo aqui? Deus é transcendente. Eu creio, ponto pacífico, ponto final. Mas também creio, vamos dizer assim, traduzindo ao nosso linguajar, ele faz. Ele é um Deus imanente, porque eu caminho com ele. Ele está presente na minha vida. Eu tenho consciência do meu relacionamento e da posição minha em relação a Deus. Tá? Eu tenho essa consciência da minha relação com ele. Ele também é um Deus imanente. Eu caminho com ele e ele caminha comigo. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos e nos diversos detalhes. Estudamos, concluindo, o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar, reconhecer de que estava em pecado. Jó depunha contra a religião. Isso aqui já é o tópico 2, o segundo discurso, né? Jó depunha contra a religião tradicional,
que sempre associou as desgraças ao consentimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu da integridade da comunhão diante de Deus. Ou seja, a conclusão faz referência aqui ao primeiro discurso, né, de Elifaz, ao segundo discurso e, finalmente, o terceiro discurso, ou seja, o terceiro norte dado na sua concepção à sua teologia. E temos que ter cuidado, irmãos. À medida que nós pesarmos, nós seremos pesados. Cuidado no julgar. Se nós formos, quando lá para o final do texto, nós observamos quando Deus, olha só, a injustiça da maneira que eles pesaram Jó. Deus também os pesou. Quando Deus irou-se contra eles. E a ira de Deus era para matá-los. Mas Deus falou para eles: olha, para que eu não destrua vocês, vão lá e peça para Jó sacrificar, perdoar vocês, para que vocês não morram. O que nós aprendemos aí, irmãos? Que ele faz, os três amigos de Jó, somente o acusaram. Oh, aleluia! Somente detonaram Jó. E Deus, nessa última palavra de Deus aos três para irem a Jó, Deus falou assim: vocês deixaram de usar a misericórdia para com Jó, pois eu estou usando de misericórdia para com vocês. Queridos irmãos, nós temos que ter essa consciência de, às vezes, nós julgarmos as pessoas e, às vezes, nós não usamos de misericórdia do amor de Deus, que é muito grande para conosco. Fique esse aprendizado para mim e para todos nós. Que Deus nos abençoe. Um bom dia, um bom almoço e um grande culto de adoração e louvor e gratidão a Deus à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Que palavra abençoada, que ensino maravilhoso. Nossa, isso aqui realmente eu já aprendi. Eu estou realmente muito displicente. Amém. Deus, que maravilha, que aprendizado nessa manhã de domingo. Isso, ganhei o dia. Glória a Deus. Que bom, né? Graças a Deus que sempre tem uma palavra de edificação para as nossas vidas, né? Que maravilha. Palavra realmente abençoada. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedidos de oração por aqueles que estão enfermos, né? Por aqueles que estão em recuperação, né? Também continuar orando pelos que estão na linha de frente, trabalhando, né? Se cansando. Oração pelas famílias, né? Oração por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, né? Que possam retornar com brevidade, porque a vinda do Senhor está próxima, né? Eu creio nisso em nome de Jesus. Essa irmã Rosélia faça a oração encerrante e ore por esses pedidos, amém? Lembrando que à noite teremos culto de missões presencial lá na igreja às 19 horas. Então será na igreja às 19 horas presencial, culto de missões. Amém? Amém. Vamos orar então, encerrando essa rica, né? Foi uma manhã muito rica de ensino pelo nosso pastor. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse rico ensinamento, Senhor, por mais um dia, Senhor, de aprendizado, por mais um dia, Senhor, debaixo da tua rica presença, da sua soberania, Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoe todos aqueles que estão enfermos, Senhor, o Senhor que é o dono da cura, é o Senhor que dá e que tira a vida, é o Senhor que abençoa, que transforma, que liberta. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento pedindo oração pelos seus entes queridos, pelos seus amigos que estão enfermos. Que o Senhor venha derramar unção de cura do alto da cabeça até a planta do pé, Senhor. Abençoe todos os nossos irmãos em Cristo que estavam nessa manhã nesse ensinamento, aqueles que não puderam estar também, papai.
Abençoe o nosso dia, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso almoço, abençoe nossa tarde e o culto que vamos ter logo mais às 7 horas da igreja, Senhor. Abençoe o nosso dia e todos os irmãos e todas as suas famílias, em nome de Jesus. Eu já te louvo, já te agradeço e agradeço essa rica oportunidade. Amém. Glórias a Deus, amém. Muito obrigado, irmã Rosélia, que Deus abençoe grandemente a irmã e toda a sua família em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, da bênção apostólica, se tiver alguma consideração final. Ok, vamos encerrar em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e que tenhamos um bom almoço, uma boa tarde e um grande culto à noite para adoração, louvor e gratidão ao nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém.